estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Nós, mantendo o nosso compromisso, né, desde maio de 2013, em trazer informação de qualidade, informação válida, para nos contrapor a esse mar de desinformação e falsas narrativas e fake news, nós temos trazido aqui não só jovens empreendedores, pensadores, e como a gente fala, jovens pensadores são jovens não de idade, mas aqueles que estão sempre inquietos, estão sempre querendo aprender mais e também compartilhar conhecimento. Esse é o nosso entendimento do que é um jovem pensador. E aqui a gente traz também os líderes, né, os grandes líderes, os gurus, vamos dizer assim, mentais, que trazem aqui a sua vivência, as suas experiências e as suas ações que realmente são transformadoras. E hoje eu tenho assim a grande satisfação de trazer uma pessoa que ele vai ficar aqui meio tímido pelo que eu vou falar, mas infelizmente eu gosto de falar a verdade. Para mim, eu tenho assim, desde que eu entrei na escola, né, desde pequena, eu tenho alguns ídolos, né? Então, quando eu fazia ginásio, porque eu sou da época do ginásio, eu tive uma grande professora de português, não à toa fui fazer letras, minha primeira faculdade, que era a professora Célia de Paula Martins Zaragoza, uma professora que marcou gerações aqui em Santos, formada pela USP, uma professora maravilhosa que tinha um método de ensinar todo diferente e que naquela época eu não sabia, mas hoje eu digo, puxa, como ela era avançada para o tempo dela. E isso foi no ginásio. Quando eu fui para o clássico, eu também tive um grande divisor de águas, que foi o professor Itagiba, que me ensinou um ano todinho de clássico de lógica. E depois, hoje não se ensina mais, por isso que a gente vê tanto absurdo por aí. Parece que não faz falta, mas faz muita falta. E me apresentou os grandes filósofos da humanidade e me ensinou a pensar. Porque o grande professor é esse, aquele que te incentiva a pensar e não te dá a resposta pronta. E esse foi o marco do meu clássico, né? Quando fiz letras, professor Gílio, também professor de português, foi um grande professor, me ensinou a ter liberdade de pensamento, usando como instrumento o português. E quando eu fui fazer direito, eu também tive um grande professor, um ídolo para mim, e ele ídolo de muita gente, porque tanto é que foi paraninfo da nossa turma. E eu estou para trazer ele há muito tempo aqui, e hoje é uma satisfação muito grande, porque eu consegui finalmente, agora aposentado, ele tem um pouquinho mais de tempo, não pensa que ele parou não, ele continua na sua batalha aí, para que as pessoas sejam mais humanistas, é isso que está faltando para as pessoas, e ele é um grande humanista, e eu tenho um prazer muito grande de estar aqui entrevistando meu querido professor Ivan da Silva, um grande humanista. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite e eu só espero que a porta abra para que entre esse Ivan da Silva de que você está falando. Ele é Mas fico comovido com as suas palavras, né, e muito lisonjeado. Muito obrigado, Rosilma. Esse professor, ele em 2018, né, professor, se aposentou, ele fez assim história no Ministério Público. Responsável por eu ser até hoje apaixonada pelo Ministério Público, que se existe alguma instituição que põe ordem na bagunça ainda nesse Brasil, é o Ministério Público. Hoje mesmo eu li a notícia que o Ministério Público está agora se meteu nessa história dos cachorros na praia, né? Diz assim, vamos ver se realmente não vai levar doença para as pessoas. Quer dizer, se não for o Ministério Público, parece que nada acontece, né? Parece que é a terra de ninguém, né? Então é uma admiração profunda dessas pessoas que são independentes, e essa independência incomoda para burro, né? Sim. Há muito tempo que estão querendo botar mordaça no Ministério Público, né? Depois da Constituição de 1988, eu ingressei na carreira em 1984, portanto antes, né? Inclusive fui a Brasília naquela época. Nós conseguimos grandes avanços para o Ministério Público e especialmente a independência funcional. Então isso evidentemente incomoda, porque enquanto nós
antes da Constituição, cuidávamos apenas daquelas coisas mais paroquiais, não é? Para não dizer ladrões de galinha e etc., então estava tudo bem. Mas quando nos deram a liberdade e as garantias constitucionais da inamovibilidade, não é? Da irredutibilidade de vencimentos, então isso nos deu confiança, nos deu o ideal a seguir, que estava já na Constituição, não é? E nos deu o reconhecimento da sociedade, que é extremamente importante para nos dar força para continuar, não é? Então eu tive o privilégio de, durante 34 anos e 6 meses exatos, exercer a função de promotor de justiça, não é? E, paralelamente, outra função que eu adoro, que é de ser professor, né? De passar o pouquinho de conhecimento que a gente tem para quem quiser nos ouvir, né? Ainda tem alguns que querem me ouvir, então, ótimo. Né? Acho que sempre vai haver, porque mais importante do que ensinar a matéria, e isso é uma discussão que eu sempre tive com os outros professores, né? Quando criei lá o Ensinar Direito para Criança, que eu fui dar aula numa rede nacional de ensino, que tem aqui na Baixada Santista também, o nosso embate era esse, né? A família educa e o professor ensina. Mas eu discordo, porque você aprender conhecimento, você pegar informações, hoje está muito fácil, você pega o Google, no instantinho você fica sabendo tudo. O problema que se põe quando o professor está na frente da classe é que ele ensina e educa pelo exemplo. Quando ele está na frente da classe, quando há algum conflito em sala de aula, quando ele explica a mesma matéria e até põe às vezes a opinião dele, ele está liderando, ele está educando, não tem como, porque não adianta, por exemplo, é o que eu dizia lá, eu sou professora de direito do fundamental, se eu não aplicar o que eu ensino na sala de aula, eu perdi a moral. Ela fala uma coisa e faz outra, né? Então eu acho que é isso. E você estava falando da independência funcional. Aí eu te pergunto, como o Ministério Público vai investigar, ele vai denunciar um poderoso se ele não tiver esses instrumentos, protegendo a sua carreira, protegendo a sua... Porque às vezes ele está no meio de um processo aí, não, esse cara é perigoso, ele está chegando perto demais da gente, vamos tirar e mandar ele lá para outro lugar. As garantias não são para o promotor, as garantias para a ação. São para no interesse da sociedade. Exatamente. O Ministério Público está do lado da sociedade. Sim. Porque eu sempre pensei, continuo pensando, qualquer cargo público, ele é criado por lei, porque a sociedade, naquele momento histórico, entende ser extremamente necessário para o funcionamento minimamente possível dessa sociedade. Então, quando há a criação de qualquer cargo, você tem quais são as atribuições deste cargo. E se o cargo de promotor de justiça diz que ele é o defensor do regime democrático, que ele deve procurar a justiça nos interesses individuais e coletivos, e lhe dá as garantias para que ele faça desta forma, o mínimo que ele tem que fazer é perseguir este ideal de justiça. Não que ele esteja, não que o promotor sempre esteja certo, sim, mas pelo menos ele precisa levar isso ao judiciário. Por que o político teme tanto o concursado? É exatamente por isso, porque é um cargo criado por lei, tem suas atribuições e a pessoa está presa ali a fazer o que a lei determina, pago pelo dinheiro do contribuinte, ele não pode ceder ao político. Não, e até porque é crime. Exatamente. Artigo 319 do Código Penal. Exatamente. Por isso que de vez em quando aparece um servidor público concursado denunciando todo mundo e a casa cai. E por isso que eles têm raiva do concursado. Mas o mau gestor, né?
Sim, não é, o que eu falo são os políticos, né? Porque eles não são gestores. A única coisa que eles administram é o bem deles mesmos, né? O bem dele, da família. A gente sabe disso, né? Infelizmente, não são todos, vamos ser justos, não são todos. Há políticos bons, mas os que fazem mais barulho são os ruins. Então a gente fica achando que são todos ruins, né? É sempre, a gente só olha o mal feito. O bem feito é o que mais aparece. É verdade, é verdade. Mas você se aposentou, mas você ainda na ativa, né? Você começou a participar desse movimento maravilhoso que é a promotoria comunitária. Como é que é isso? Como é que funciona? Como é que surgiu? E se as pessoas quiserem acompanhar, é público? Explica um pouquinho isso. A promotoria comunitária é o esforço do Ministério Público de chegar mais perto da população, não é? Conhecer as demandas, não é? Porque muitos integrantes da sociedade não têm acesso e se inibem, inclusive, na procura dos seus direitos, na procura do promotor, enquanto ele está no fórum, enquanto ele está no Ministério Público, no prédio do Ministério Público. São obstáculos sociais. Então, esta ideia surgiu em São Paulo, na promotoria de Santo Amaro. Um colega de São Paulo, brilhante, já aposentado, Rossini, ele fazia tudo direitinho, mas percebia que não decrescia, ele era promotor criminal, não decrescia o número de incidência penal, de incidência criminal. Então, analisando as coisas, ele começou a se envolver com a sociedade, vou sintetizar, e com os juízes, com os líderes da comunidade, e começou a proceder a reuniões, e aí teve uma resposta rápida, porque pegava as demandas e a população já trazia a demanda e o que entendia ser adequado para a resolução. E fazia ponte, juntava quem tinha demanda com quem podia resolver. E isso começou a funcionar, começou a crescer. E em 2015, a nossa diretora, Renata, que você conhece, ela soube da ideia e trouxe para que a universidade fosse também envolvida nisso. Então, na época, junto com a coordenadora estadual das promotorias comunitárias, a doutora Fernanda Dolce, eu fui com ela conhecer a promotoria de Limeira, onde funcionava com um centro de estudos. E parou, não existe mais. Né? Mas aí viemos para Santos, o Carmelo Júnior, que é o conheço também, promotor da excelente. Ativa, né? Da Ativa. É o único da Ativa, né? Também se empolgou e também ele é professor da Unisantos. E aí nós falamos com o nosso procurador-geral, conversamos com a reitoria e, enfim, em fevereiro de 2015, instalamos a Promotoria Comunitária de Santos. E eu estive lá no lançamento. Muito obrigado. E foi interessante porque nós temíamos que não desse certo, porque Santos é uma cidade bem estruturada. Né? Mas percebemos logo que tinha bastante espaço, né? E começamos a receber demandas que de outra maneira não teriam chegado ao Ministério Público. E conversamos com o prefeito, conversamos com um monte de gente, fizemos muitas plenárias com as pessoas que estavam com um problema e com essas outras que poderiam resolver, e solucionamos sem processo judicial algum, que talvez demorassem 10, 15, 20 anos, muitas questões. Outras não conseguimos resolver, nós encaminhamos então para os promotores naturais. Então funciona desta maneira. Recebemos a demanda, tentamos, através do diálogo, resolver, conseguindo, ótimo, e muitas vezes conseguimos. Quando não conseguimos, encaminhamos para o promotor natural, não é? Porque toda a comarca
tem o promotor que cuida de determinado problema. Dependendo do tema, Sim, é o promotor natural da causa. Só não pode cuidar de interesse individual, mas Certo. interesse coletivo, sim. Então, temos o promotor do meio ambiente, do idoso, não é, o criminal, Da infância e juventude. Família, infância e juventude, eleitoral, sempre teremos um promotor que cuida disso. Agora, se a pessoa tem um problema e quer levar à promotoria comunitária, a quem ela se dirige? Nós temos a nossa reunião, que chamamos de plenária, todas as quintas-feiras últimas do mês. Última do mês. Amanhã. E é lá na Unisantos. O presencial era da Unisantos. Sim. Com a pandemia, nós ficamos 6 meses sem fazer absolutamente nada. Isso Até teve se um adaptar. reflexo bastante grande. E a partir de então, como não voltava, porque se você se recorda, Sim. no início nós pensávamos que duraria ali 2, 3 meses, não é? E não foi isso. Então passamos a proceder virtualmente, no ambiente virtual, pelo Meet, pelo Google Meet. Na minha página, no meu perfil do Facebook, eu sempre coloco o link. Sei. E na página da promotoria... O seu perfil está Ivan Silva, Ivan não é isso? Silva, isso. Isso, perfil do Face. E o perfil da promotoria, a página da promotoria comunitária de Santos. Também no Face. Também sempre Certo. consta lá. E essas reuniões ainda continuam sendo feitas... Amanhã teremos. Remota. Amanhã, com a graça de Deus, deve ser a última. Ah, tá. Porque tudo indica que voltaremos. E a pessoa leva a demanda na plenária, porque eu me lembro que no início havia algumas pessoas que ficavam de plantão em certos horários lá na universidade para pegar as demandas. E a plenária seria mais uma prestação de contas do que o que foi encaminhado, o que foi resolvido, o que não foi. Mas essas pessoas podem levar diretamente na plenária? Podem levar na plenária. Também podem encaminhar pelo e-mail. Sim. E se quiserem, se for mais fácil, podem se dirigir ao Ministério Público, Rua Bittencourt 141, no primeiro andar, a Secretaria Regional do Ministério Público. E ali nós temos um oficial de promotoria, Lucas Veloso, que é quem nos auxilia. Então, essa demanda pode ser encaminhada por lá e pode até ser resolvida pela promotoria e na plenária pode vir o resultado ou não, enfim. Sim. Né? Sempre terá uma devolutiva sobre. Então é sempre a última quinta-feira do mês, a reunião plenária, ali no auditório da Unisantos, ali na Conselheiro Nebias. Sempre foi ali. Agora como está remoto, mas talvez esse remoto seja o último. Mas eu não sei se você está sabendo que a Faculdade de Direito, ali aquele prédio, está sendo transferida para o campus Dom Idílio, ali na Conselheiro Nebias 300. Ah, tá, sei. Então, a nossa primeira reunião plenária presencial, se tudo correr bem, mês que vem será em janeiro. O mês que vem não, porque a universidade fica fechada durante o recesso. Então aí seria já no campus Dom Idílio, que é na Conselheiro Nebias 300. Na Conselheiro, aí a gente sempre publica um aviso. Eu publico na minha página e também na página da promotoria comunitária, com a pauta da reunião. Sim. Não é? E o endereço, não é, atualmente da plataforma Meet. Sim, para fazer a remota. Colocaremos em janeiro, que ainda não sabemos exatamente qual será o auditório. Não é? Sim. Colocaremos qual é o auditório, qual é a sala. Eu acho que essa iniciativa é muito importante. Eu assisti, inclusive, quando veio o Rosa, né? Veio aqui. Que era o nosso procurador na época. No dia da implantação. Sim. E ele falou uma coisa muito importante que eu acho que a gente não deve perder de vista, que é que o Ministério Público está ocupando os espaços que deveriam ter sido ocupados pelos políticos, porque quando a gente elege os nossos representantes,
Esse deveria ser o trabalho, mas não é, porque o trabalho do político, ele acaba fazendo trabalho em causa própria. É muito difícil você pegar um político realmente que faça esse trabalho. E o Ministério Público se cansou, né, de ficar esperando que as pessoas fizessem o seu trabalho e disse assim, vamos nós fazer, porque eu acho assim, achei genial isso. O Ministério Público, que é uma instituição muito confiável pela população, a população confia mesmo. Se existe uma instituição que está acima de qualquer suspeita para a população, é o Ministério Público. Eu sinto isso, eu vejo comentários já há muitos anos. E ele ainda se pôr nessa condição, porque já tinha o termo de ajustamento de conduta que já era, vou dizer assim, Poder Judiciário demora demais, então vamos resolver? Que isso aí também era uma maravilha. Você às vezes fica 20 anos esperando uma solução e o termo de ajustamento de conduta resolve na hora, né? Principalmente os grandes poluidores. E aí eu já estou introduzindo o nosso assunto do livro. Nós já vamos falar do seu livro, que está na 3ª edição. Porque eu me lembro quando a gente começou a conversar sobre meio ambiente, os grandes poluidores, porque a poluição é o seguinte: multa não adianta, porque o mal já está feito, né? Então, o termo de ajustamento de conduta é justamente chegar para o cara e dizer assim, meu filho, tem que parar, porque você, assim, vai se matar e vai matar todo mundo. Então, muito antes de chegar lá no Poder Judiciário, multa, e aí tem a responsabilidade da pessoa jurídica, aí é a morte da empresa, né? Pena de morte para a empresa. Alguma coisa tem que ser feita antes, né? Porque você cometer um crime ambiental é um crime que às vezes não tem reparação de dano, né? E o termo de ajustamento entra para resolver antes que seja tarde. Aliás, a promotoria comunitária também essa nova visão do Ministério Público é isso que você está dizendo, ser preventivo. Isso. Então, antes de ajuizamento, antes do mal já produzido e irreversível, se tenta, através do diálogo, resolver a questão. Sim. Falando em crimes ambientais, em meio ambiente, hoje se questiona desmatamento, embora as fotos e os vídeos e os filmes demonstrem. Se questiona realmente que história é essa de aquecimento global, se está fazendo um frio danado, porque tem gente que não conhece o conceito de aquecimento global. Poxa, mas teve temperatura abaixo de 0 como nunca antes nesse país, como é que é isso? E mal sabem que é consequência do aquecimento global, as mudanças climáticas. E aí você está com a 3ª edição do seu livro, Crimes Ambientais e Juizados Especiais. Fala um pouquinho disso aí. Para minha felicidade, o livro ele chega na 3ª edição, né? E você sabe que eu sou sempre um pouquinho preguiçoso para essas coisas, né? Não conheço essa sua faceta, até hoje não vi, não conheço, não sei. Demorei um pouco para atualizar, mas com o pacote anticrime de 24 de dezembro de 2019, houve algumas alterações importantes. E a editora continuava vendendo, estava em catálogo, mesmo desatualizado, né? Sim. Então eu fiz aí um esforço e atualizei. E aí essa história de 3ª edição é que eu fiquei feliz, né? Eu falei, realmente, caramba, 3ª... Não é? Num país que dizem que não lê, pois né? Pois é. Não é que muita gente não tem o hábito da leitura, mas muita gente tem o hábito da leitura, sim. Mas o que me deixa mais feliz, Rosilma, é que a gente, quando vai vencendo a idade, você deixa de ser um estudante da história para ser uma testemunha, né? E quando eu ingressei... Às vezes personagem da história. Quando eu ingressei no Ministério Público, o tema meio ambiente era assim olhado com um certo desprezo. E eu lembro que alguns colegas questionavam a nossa atuação, não é? Há 40 anos atrás. E isso é bom para nós, que eu já faço parte da 3ª geração de promotores ambientais. E isso é bom porque mostra que nós sempre estivemos certos. Porque hoje a gente vê essa juventude, jovens,
interessados em ingressar no Ministério Público para trabalhar no meio ambiente. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Muito bom. Muito bom. Quando passa o tempo e você vê que você estava certo. Estava certo e tem mais, né? Espalhou semente por aí, né? Porque isso que é importante. Eu acho que o grande papel do professor é esse. É incentivar a pensar e plantar as sementes. Às vezes as sementes são assim, né? Você tem aquela intuição, todo mundo diz assim, é doido. Não é doido. Mas você acredita naquilo. E aí depois passa 10, 20 anos, você diz, olha, aí você vê os seus alunos. Aí você vê os filhos dos seus alunos, né? E que foram seus alunos também. E todos eles defendendo o meio ambiente. Olha, é muito gratificante. Porque isso de certa forma tem acontecido comigo, com meus alunos de Direito do Fundamental, que hoje estão fazendo Direito, estão fazendo TCCs maravilhosos. Eu pesco eles no Facebook e vou trazer eles todos aqui. Cada trabalho... Tem um aluno meu que fez o trabalho A Loucura e o Direito Penal no Capitalismo. Um TCC de um acadêmico de direito é bom demais. Meu querido professor, infelizmente eu nem fiz intervalo porque ia perder tempo, entendeu? E nós estamos terminando o programa. Eu quero que você volte mais para falar de temas como, por exemplo, crimes de responsabilidade, temas assim que nós conhecemos do direito penal, mas que parece, claro, que as pessoas não conhecem, tá, né? E eu acho que direito todo mundo tinha que conhecer um pouco, até para não ser passado para trás, porque o brasileiro, ele luta pelo direito que não tem e não exerce o direito que ele tem porque ele não conhece. Por isso que nasceu a ideia de ensinar direito desde que a criança entra na escola, como é nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, em Portugal. E aqui no Brasil não. Porque eu acho que o país mudaria. Mudaria porque a criança ela tem esse poder transformador. E eu quero contar com você para você vir aqui falar sobre esses temas tão importantes. Quando você quiser, eu estarei disposto. Não é? Muito obrigado pelo convite. Agora aposentado é um pouquinho mais fácil, só um pouquinho. É mais porque fácil. É coordenador da Unisantos, está na promotoria comunitária. Escrevendo livro. Eu fico muito feliz com o convite e sempre estarei à sua disposição. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu amei. Esperando estar com vocês outra vez sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser, no canal Jovens Pensadores. E temos um outro canal, Vamos Conversar com Rosilma Roldan, onde pomos as notícias que pululam por aí e que a gente sempre gosta de mostrar essas notícias à luz do direito. Até o próximo programa, se Deus quiser.